Ele tem 27 anos de idade, jornalista, músico. Agora, ultimamente, tem se dedicado muito a cantar. Amigo particular e querido, está sempre conosco aqui no município. Hoje, cara a cara comigo, Emanuel Oliveira. Seja bem-vindo, Emanuel. Obrigado, Jota. Vou dizer que tá de cara a cara aqui, do outro lado da moeda, para responder essas perguntas. Não sei se eu tô preparado, não, mas eu vou tentar, viu? Eu espero não fazer feio aqui. Eu vou lhe dizer a mesma coisa que eu disse à doutora Débora. Fique tranquilo, você está entre amigos. Roda a vinheta. Estamos de volta hoje comigo, Emanuel Oliveira. Emanuel, que satisfação, velho. Muito obrigado por ter aceitado meu convite, ter vindo até aqui, cara. Satisfação toda minha, bater esse papo com você, bater esse papo com quem acompanha, com quem assiste. E acho que ter essa conversa de bastidor também, né? Pra ver o outro lado da mão. Quando nós pensamos, eu e o Maxwell, para fazer o podcast, como é que seria, a gente pensou no formato, a ideia era exatamente essa. Era pegar as pessoas que têm uma certa notoriedade e mostrar que elas são seres humanos assim como eu e como você. Claro. São pessoas que sentem, são pessoas que amam, são pessoas que têm família, que têm pai, que têm mãe, que são filhos, e etc. Então a ideia era essa. Era mostrar um lado dessas pessoas, celebridades ou de notoriedade social comprovada, mas um lado humano dessas pessoas. Não é? E vamos começar. Quem é Emanuel Oliveira? Emanuel é um jovem, como eu considero jovem, as pessoas pensam que eu tenho depois de 30, mas eu tô na casa dos 27, ainda antes de 30, então posso dizer que eu sou jovem, um jovem sonhador. Um menino, rapaz. É isso. Um jovem sonhador que não mede esforços para todo dia se atualizar no mercado de trabalho, para todo dia procurar fazer uma coisa diferente. Emanuel é muito família. Emanuel está aproveitando essa nova fase agora com os pais dele, se aproximando um pouco mais do pai e da mãe, porque quem não sabe eu morei fora um tempo. E aí retornar e aproveitar essa fase com eles, acho que é muito importante. Tudo que a gente tem aqui, nós temos que aproveitar nos mínimos detalhes, porque quando a gente olha lá na frente, né, tem tanta coisa que, eu me arrependo de não ter feito isso. Eu não me arrependo de nada, porque tudo que eu posso fazer hoje eu faço. É o agora, sabe? E eu acho que Emanuel tem muito disso. Emanuel tem uma personalidade forte. Eu costumo dizer que eu sou muito cri-cri com o meu trabalho. Quem me conhece sabe que eu sou muito cri-cri. Eu prezo por fazer o que eu sei fazer da melhor forma, da forma ética, respeitando a todos no ambiente onde eu estou e respeitando principalmente o código de ética jornalístico. Porque quando se é jornalista, você precisa respeitar uma série de critérios de noticiabilidade, você precisa respeitar a sua audiência, o seu telespectador, o seu ouvinte. Eu acho que Emanuel é a composição desse jovem de 27 anos, né, junto com essa responsabilidade profissional. Eu vou abrir aqui uma coisa para você que eu acho que eu nunca abri para ninguém. Vou aproveitar esse papo para falar sobre isso. Conta, fala comigo. Vou dizer, eu tenho aquela vontade sempre de sair para um barzinho à noite, de sair numa roda de amigos sem se preocupar com o que as pessoas estão observando, sem pensar nos julgamentos da sociedade. Eu sempre penso nisso, eu quero viver isso também. Mas eu entendi que a minha profissão, ela exige de mim uma postura, porque eu sou formador de opinião. Até quando eu estou no supermercado, empurrando o carrinho para fazer as compras, as pessoas estão me observando, entendeu? Com o que eu estou comendo, o que eu estou bebendo. Então, assim, você tem essa cobrança. Você é jovem e tal, e você pensa nisso? Penso. Eu penso nisso porque que espelho
eu vou dar para as pessoas. Isso faz parte da minha profissão, né? Então, eu tenho que abrir mão de algumas coisas que eu poderia fazer, só que por conta do meu lado profissional eu não posso. Então, eu penso muito nisso. Eu procuro fazer na minha casa. Eu estou em casa, eu estou de boa, não estou nem aí. Mas nesses ambientes, assim, eu vou dizer que tem muita coisa que eu queria viver, mas que eu não vivo justamente por conta desse policiamento, dessa postura que a gente tem que ter. Emanuel é filho de quem? Emanuel é filho de seu Teté e de Dona Ceissa. Seu Teté é um profissional muito conhecido em Juazeiro, por trabalhar com móveis projetados. É um dos mais antigos marceneiros, muito respeitado, não é porque é meu pai, mas é porque é referência mesmo na qualidade do serviço que faz. E assim, lá na minha casa, vou te contar uma coisa, tem uma mesa que ela existiu 2 anos depois que eu nasci. Eu subo em cima dessa mesa e pulei, a mesa está intacta. Então, assim, meu pai é esse cara, eu acho que eu herdei a referência na qualidade do que eu faço dele. Eu observo muito. Minha mãe é artesã, artista plástica, dona de casa, empreendedora nata. Então também. A veia artística de Emanuel tem de onde tirar essa veia artística, tem de onde puxar isso daí. Eu acho que sim. Meu pai, ele é muito Um artista. É. Porque todo o moveleiro, né, todo o carpinteiro, né, todo o artesão de madeira, que pode-se dizer assim, porque se ele trabalha com móveis projetados, né, há um trabalho, há uma preocupação, né? É uma arte. E a sua mãe também. Então, essa veia artística de Emanuel vem daí, exatamente desse meio. Mas continue falando da sua mãe. Minha mãe, ela é artista plástica. Ela trabalhou há muito tempo atrás em Romarias com a confecção dos Santos, com minha avó, né? O pessoal fazia aquela parte de gesso e tal. E ela trabalha hoje com a palha de milho também. Ela faz arte com a palha de milho, faz personagens, faz uns bonecos, ela faz muita coisa. Ela não para, sabe? Trabalha na internet fazendo umas coisinhas também lá, mexendo. Enfim, ela é uma pessoa que tem uma atividade exacerbada também, não para. Meu pai até hoje trabalha muito bem, as pessoas conhecem muito ele pela referência do trabalho e tem uma atividade, pela idade dele era já para estar parado, já está aí na casa dos 60. Mas não, ele é igual a mim, ele é muito ativo, né? Quer trabalhar, não quer desacelerar. Emanuel tem irmãos? Tem, Emanuel tem uma irmã de 30 e alguns anos, se chama Nádia. São só vocês dois? Eu e minha irmã trabalha com a educação inclusiva, né? Trabalha com a parte da educação para as pessoas que têm deficiência visual, ela é brailista, pedagoga. Que coisa boa. E eu tenho uma sobrinha de Colega de profissão. Colega de profissão, né? Professora. Eu tenho uma sobrinha de 3 anos, Emanuele Vitória, e tenho um sobrinho de 16 anos já, né, Emanuel? É o tiozão, né? Emanuel tá solteiro. Que pergunta difícil de ser respondida essa, viu, Jota? Eu não perguntei se você estava sozinho, perguntei se você estava solteiro. Não tô solteiro. Acho que vão fazer 5 anos que eu não vivo a solteirice. Encontrei a outra metade da laranja, que nem diz a história. Que coisa boa, cara. Que bacana. É a minha vida pessoal, por conta dessa exposição de mídia e tal, essas coisas. Os meus pais também, a minha irmã, meus sobrinhos. Eu não costumo mostrar muito eles, porque eu procuro preservar, sabe? Nas redes sociais também. As pessoas conhecem mais a figura de Emanuel, sabem quem é Emanuel, mas a família de Emanuel é reservada, sabe? Eu prezo. Você teve esse cuidado? Eu tive esse cuidado. Eu acho que eles precisam ter essa privacidade que eu não tenho. Eu compreendo. Emanuel sempre morou no Juazeiro? Não, Emanuel morou... Emanuel nasceu aonde? Emanuel nasceu em Juazeiro do Norte. É juazeirense? É juazeirense. Em 14 de fevereiro de 96, às 9 horas da manhã, no seu hospital que eu nasci. Não lembro, não recordo, mas minha mãe deve saber, claro. E quando ele completa aí 17, quase 18 anos, ele vai embora para Sergipe. Já conhecia Aracaju, a capital de Sergipe, por um acaso. Ele já conhecia a cidade, né? Tinha feito o vestibular, depois terminei o ensino médio. E aí coloquei a opção aqui para jornalismo na UFCA. Fiquei entre os classificáveis. Ia tentar novamente para o ano subsequente, né? Só que aí eu fui no meio do ano para Sergipe e estava em Aracaju.
E em Aracaju, capital de Sergipe, fiz o vestibular da Universidade Tiradentes, que foi onde eu cursei jornalismo. Por lá fiquei, toda a minha experiência profissional dentro do jornalismo, o contato que eu tive com a comunicação, esses primeiros passos com os profissionais que eu me espelhei também, que eu tive um convívio, foi todo lá na capital sergipana. E em 2018 eu voltei para cá, para Juazeiro do Norte, para me aproximar novamente desse meu laço familiar. Foi muita coisa durante esse tempo, viu? Eu acredito. Eu fico aqui me questionando, me permita, né? Mas aí Emanuel está no Juazeiro, e aí ele vai para Sergipe, ele vai fazer faculdade, né? Faz faculdade, termina, volta para Juazeiro do Norte. Pode-se dizer que a vida profissional de Emanuel começa em Juazeiro do Norte ou começa em Sergipe? Começa em Sergipe. Então, Emanuel já traz bagagem de Sergipe para o Cariri. Já traz bagagem de Sergipe para o Cariri, porque o primeiro contato com a comunicação foi lá. Lá passei por rádios, lá passei em televisão também. E tive grandes incentivadores que estavam na academia para esse meu outro lado da mídia em si. Eu sempre gostei muito de televisão, eu sempre gostei muito desse quadro que nós estamos aqui agora. Só que eu não tinha a noção da dimensão dele, sabe? Eu não tinha a noção de o quanto potencializador ele era, o quanto que a gente poderia trazer tantos assuntos importantes que impactam na vida das pessoas. O quanto que aquela reclamação que Dona Maria faz todo dia, que falta água na casa dela, a gente vai lá e resolve. O poder que aquilo tinha, sabe? Eu não tinha ainda a noção o quão poderoso era a televisão, porque o meu desejo era ir para a televisão. Só que antes da televisão eu fui para o rádio, onde eu aprendi a improvisar, né? Juazeiro do Norte foi um recomeço, foi um restart. Porque você está em um ambiente, você está em outro estado, você constrói uma história, você sai de lá e vai para outro lugar, você vai recomeçar. Você vai apertar o botão de resetar de novo. Eu resetei em 2018 quando eu voltei. Literalmente foi um reset. Mas assim, tem grandes pessoas que eu tenho um carinho imenso. Suzane Vidal é uma pessoa que eu costumo mencionar onde eu sempre vou, porque foi uma professora minha, e ela tem quase a minha idade de televisão, sabe? Só que ela é jovem, ela tá na casa dos 40. Suzane, me perdoe, mas você sabe, você é jovem, você é bonita, tá na casa dos 40, mas assim, muito jovem também na época, né? Ela tem 26 anos de televisão, então ela foi um dos grandes espelhos para mim, porque ela foi uma profissional que estava dentro do mercado, estava inserida no mercado no qual eu queria participar e que me deu todas as dicas, todos os macetes e que me recebeu, me acolheu super bem, sabe? Então, não só ela, mas outros profissionais que estiveram dentro da academia, a gente tem essa lembrança carinhosa deles. Eu acho que Emanuel tem hoje a maturidade de entender o poder que o jornalismo tem. Não só o jornalismo televisivo, mas o jornalismo que é desenvolvido em qualquer tipo de plataforma, se for feito com responsabilidade e com ética profissional. Eu vou fazer um adentro, que é para uma pergunta que é extremamente pertinente. Eu tenho o privilégio de conhecer o Emanuel que talvez poucas pessoas conheçam, né? Um cara simples, um ser humano de um coração muito grande, sabe? Uma pessoa que está ali para ajudar. O Emanuel é muito generoso. É um Emanuel generoso, sabe? Que não tem problema em compartilhar conhecimento, não tem problema em ajudar quando necessário. Está ali para ajudar, se necessário for, não tem esse problema, que é um ranço que no meio da comunicação, no meio não só televisivo, ao qual você faz parte, mas da comunicação de uma forma geral, e eu digo isso com propriedade, eu sou radialista, sou certificado pela ACERT, e eu sei como a coisa é complicada. Então, poucas pessoas têm esse privilégio. Emanuel é considerado hoje um dos melhores comunicadores do Cariri. Está entre os melhores comunicadores do Norte e do Nordeste. Emanuel tem consciência disso. Emanuel consegue mensurar isso daí. Você já me disse, olha, eu entendi o poder que a comunicação tem, que o jornal tem, que a Dona Mariazinha, que precisa do calçamento da rua dela, que me falou, tem. Eu sei o impacto que isso causa, das coisas que eu falo, da forma com que eu coloco, eu sei. Mas do vulto, do Emanuel, do ser, esse ícone que o Emanuel se tornou. O Emanuel tem consciência disso, o Emanuel sabe disso.
O Emanuel não se enxerga assim, ele se enxerga como filho de Dona Ceissa, sabe? Irmão Nádia. da Nádia, sabe? O Emanuel tem isso, ele consegue compreender isso aí. Em qualquer ambiente que eu estiver, eu compreendo, eu sei a necessidade na qual preciso me portar, na qual preciso ter a minha essência. Eu entendo, Jota, que eu sou um ser humano. Primeiramente, eu quero agradecer aqui pelos elogios que você fez e pelo reconhecimento do trabalho que eu desenvolvo. Eu acho isso muito interessante. Você citou que no meio da comunicação existe, sim, uma rivalidade, existe um nariz em pé, posso dizer, um pedestal. Eu sou repórter, eu sou apresentador, eu sou apresentador de programa tal na rádio tal, eu tenho não sei quantos seguidores na internet, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Cara, eu acho que tudo isso é consequência do seu trabalho. Mas eu me enxergo um Emanuel, jovem, de 27 anos, filho de Dona Ceissa, filho de seu Teté, irmão da Nádia, que precisa aprender e precisa se atualizar como qualquer profissional. As redes sociais vieram hoje para ajudar a gente. Eu fico muito feliz porque eu recebi uma encomenda de homenagens do Prêmio Multimídia. Quem não conhece o Prêmio Multimídia aqui no Cariri é referência. E por ser referência, o prêmio nunca teve uma categoria de melhor apresentador, de melhor jornalista, sabe? Tivemos esse ano uma categoria de melhor apresentador de TV, no qual eu estive inserido lá na categoria. E aí você tinha que trabalhar para votação, aquela questão das mídias e tal. E aí uma grande amiga também, Betinha Saron, levou na votação, teve uma diferença de votos que aí não consigo contabilizar agora, não me lembro, a qual Betinha tem um respeito muito grande por ela, enfim. E eu fui surpreendido pela organização do prêmio e recebi uma encomenda de homenagem à comunicação do Cariri. Então, a partir daí, eu entendi o peso do que era o nome Emanuel Oliveira para a comunicação. Nós temos profissionais como o João Hilário, que anos de rádio, de televisão, no qual eu também assumi o telejornal, que João Hilário estreou, o Jornal Verde Vale. E foi assim, uma experiência incrível e um peso absurdo de carregar o nome dele, um jovem, que eu sou jovem, um jovem descolado, sim. Mas que tem a credibilidade, o respeito pela profissão e sabe o que faz com a retaguarda maravilhosa, com a equipe boa. Então, eu entendi que eu tinha aquele peso quando eu recebi essa homenagem e que eu representei a comunicação do Cariri. Eu fiquei muito feliz em representar essa nova geração de comunicadores, de jornalistas, de radialistas, de profissionais que trabalham na internet, que tem um registro também, que tem a ética profissional, sabe? E também pelos convites que eu recebi para ir para a capital, para ir para outros estados do Nordeste também. Só que eu acho, e eu prezo por isso, por ser o Emanuel, filho de seu Teté, filho da Dona Ceissa, irmão da Nádia, que precisa aprender, que precisa subir um degrau de cada vez e que precisa estar constantemente uma escada, sabe por quê? Porque nós temos que aprender e se qualificar. Eu não sou melhor do que um dentista, do que um pessoal que faz a coleta seletiva, que está trabalhando com a limpeza urbana. Não, eu sou igual. Quando eu morrer, quando eu fechar o olho e encerrar esse ciclo aqui, eu vou comer um buraco. Ninguém é melhor do que ninguém, cara. Eu acho que o mundo ainda não é melhor porque as pessoas não pensam dessa forma. Só porque eu apareço num quadro que está ali todo dia, eu vou ser melhor por causa de quê? Acho que é esse poder que a mídia tem, esse poder que o jornalismo tem, que eu atribuo a ele, porque a protagonista é a notícia, né? É a informação, é aquilo. Não é você não, você é apenas a pessoa que é só um elemento. E o que as pessoas verem no ar é a pontinha de um iceberg, de um trabalho de 6 horas. O jornal começa 6h30 da tarde, 7h30 da noite, a equipe chega meio-dia para produzir o jornal, sabe? Então é só uma pontinha, é só uma coisa mínima que qualquer profissional, qualquer pessoa pode fazer. Eu vou falar para você que eu desprezo muito a postura profissional de colegas que são assim, que tem esse ego, essa vaidade. Eu acho que nós temos que ser a nossa essência, não é um personagem não. Desligou a câmera, você me conhece, você sabe que eu sou essa mesma pessoa com a câmera ligada. Eu acho que é isso. Que bacana.
como foi migrar, Manuel, do rádio para a TV? Porque eu fiz rádio durante muito tempo. Eu sou comunicador por natureza. Nasci tagarelando. Então, né? Pois é, eu nasci tagarelando. Depois eu pode ficar à vontade. Depois eu me tornei professor. Continuei tagarelando. Então, professor é um negócio que fala pelos cotovelos. É bom demais. Né? Radialista fala pelos cotovelos. Então, eu tive a satisfação, a grata satisfação de ser professor por 16 anos e radialista durante 8. Então, assim... Muita coisa. Eu nunca pensei, eu nunca me vi fazendo migrando, sabe? Eu acho o rádio um negócio fantástico. Eu acho assim, um negócio maravilhoso, eu acho 10, sabe? E a capacidade e a liberdade que o rádio dá a você, sem uma exposição direta, você está ali protegido, né? As pessoas estão ouvindo a sua voz, né? Mas não estão vendo você. Você não, você está exposto todos os dias. As pessoas veem você. Elas veem a imagem, Emanuel Oliveira. Como é que o Emanuel encarou isso? Como é que ele enxergou isso, essa migração? No rádio, a gente tem a possibilidade de ter um diálogo mais tranquilo, né? De ter uma comunicação que precisa ser muito mais assertiva com o ouvinte do que com o telespectador. Na televisão a gente tem o recurso da imagem. No rádio a gente precisa contar a história e fazer com que o ouvinte se sinta parte da história para aprender ele. É uma missão mais complexa ainda. Sem falar que você tá lá e você pode levantar a perna, você pode, né, ficar ali do jeito que você quiser na cadeira, isso aí é maravilhoso, o rádio. Mas apesar que hoje também o pessoal tá fazendo muito aquelas transmissões, colocar a câmera para acompanhar pelas redes sociais. Tá mudando um pouco por conta disso. Mas quem faz o rádio puro, sem a imagem, sem ter essa possibilidade em si, traz mais essa questão de você ser mais você mesmo em sua essência. Tá mais à vontade. Não é que a televisão não tem essa possibilidade. Você tem a possibilidade de ficar à vontade, mas você tem que ter cuidado com a postura, com o enquadramento, né? São coisas que você precisa estar ligado. O rádio me deu a possibilidade do pensamento rápido, do improviso. Foi o aprendizado de tudo. Quem faz televisão, quando vai apresentar um telejornal, é um caminho. Estou falando de apresentação porque você chega e vai para a produção, vai para a edição, vai para a reportagem, e depois você vai apresentar um telejornal. Não é chegar e fazer um telejornal, não é assim que funciona. Tem todo um caminho, a escadinha que eu falei, o lance da escada. No rádio, eu aprendi a improvisar, a ter essa linguagem mais fluida, essa comunicação mais fluida e fazer com que o ouvinte... se sentisse ali. Eu me colocava no local do ouvinte. Aí eu acho que eu conseguia trazer naturalidade. Eu pensava como um ouvinte. Eita, mas se eu estivesse ouvindo isso, como é que será que eu queria ouvir isso aqui? Eu pensava dessa forma. E hoje eu faço isso também no meu trabalho. Quando eu me vi num quadro, nesse quadro que a gente tá aqui agora, eu disse, cara, é isso aqui que eu quero mesmo. Só que para mim eu tive que ter esses cuidados a questão da postura, né? A questão do olhar para a câmera. Eu sempre olhei assim, direcionado, mas às vezes passava alguém no fundo, eu olhava, ficava um pouco acanhado no começo, que a gente fica, né? Hoje eu não tenho mais intimidações com isso, não. O ambiente diz muito sobre o que você vai fazer, mas acho que quando você vai trabalhar, você sabe que aquele seu trabalho, foca no trabalho, tá tudo bem. Acho que hoje, para mim, a televisão... A missão mais complexa de fazer TV hoje para mim é olhar para a câmera e não passar o ar de cansaço. É de estar bem direto. Que é um desafio pro profissional. O telespectador não tem nada a ver com o problema que você tem, não. Não tem nada a ver com o sol que você pegou durante o dia todo fazendo um externo, não. O telespectador quer receber a imagem e o som da melhor forma possível. A informação a gente tenta passar com a melhor possibilidade que a gente tem. Então acho que a missão hoje mais complexa para mim, eu diria que é a questão do... Falando no bastidor mesmo, essa questão de você estar ali 100%. E você realmente tem que estar. Às vezes você não está, mas é o seu trabalho e você tem que enxergar com seriedade e tem que fazer. Acho que essa é a missão mais complexa, acho que para qualquer ser humano em qualquer atividade. Emanuel é religioso? Emanuel acredita muito em Deus. Acredita em Deus e uma força superior. Acredita no bem, em coisas boas, coisas positivas, em coisas que são
e estão em um plano superior a ele, que podem trazer, do jeito que o bem existe, o mal também existe. Mas Emmanuel acredita muito em Deus, sim. Poderíamos dizer que Emmanuel é espiritualista? Sim. Né? Porque o espiritualista é aquela pessoa que ele sente quando o ambiente não está bom, ele sente quando o ambiente está carregado, ele sente quando a coisa vai funcionar, ele sente quando não vai funcionar, ele sabe quando vai dar certo, ele sabe quando não vai dar certo. Então ele tem essas questões que são muito particulares, que é dele. O Emmanuel tem isso também? Emmanuel tem, e por incrível que pareça, quando Emmanuel bate o olho em alguém, ele sabe quem presta e quem não presta. Não é pela aparência, não. É por sentir. Você falou sobre essa questão das sensações. Eu vou dizer para você que eu olho, eu tento dar uma segunda chance por pensar que estou enganado. Mas a primeira constatação é batata. Não é aquela coisa de tapar o sol com a peneira, não. Não, é porque todo mundo merece uma segunda chance. Mas eu sei, consigo, graças a Deus consigo. Pá.